Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre como está estruturado o texto da PEC 06/2019 em tramitação no Senado Federal. Ontem, dia 4 de setembro, os senadores que compõem a CCJ do Senado aprovaram um texto que veio da Câmara dos Deputados com algumas alterações. Esse texto segue para apreciação dos demais senadores no plenário, tendo que ser votado em 2 turnos. Se for aprovada, dará origem a uma nova emenda constitucional, provavelmente a emenda 102. É importante que todos nós acompanhem essa discussão no Senado Federal, a gente verifique como os senadores estão tratando esse tema e como cada senador de cada estado votará sobre a PEC 06/2019. Quem tiver interesse, vou disponibilizar um link nos comentários desse vídeo, onde poderá ser baixado o arquivo da PEC 06, da última versão da PEC 06/2019. A abordagem proposta nesse vídeo, ela é importante para que as pessoas que queiram estudar sobre a PEC e, se for aprovada depois sobre a emenda constitucional, compreendam as ligações entre os seus 36 artigos. Então, vamos lá. Quanto à formatação, todo o artigo 1º refere-se a alterações de diversos artigos do texto principal da Constituição Federal. O artigo 2º modifica os artigos 8º e 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Se for aprovada essa PEC, o conteúdo das alterações ocorridas pelo artigo 1º e 2º da PEC substituirá os atuais dispositivos em vigor, seguido de uma anotação mais ou menos assim: redação dada pela emenda constitucional número tal, que, como eu disse, provavelmente será a 102. Bem, dos artigos 3º a 36, temos inovações normativas que serão apensadas ao texto constitucional, ou seja, serão mantidas na própria emenda, fora do texto constitucional. Se quisermos deles conhecer, teremos então que acessar a própria emenda. Então, sempre que tem uma emenda constitucional, a gente verifica que no corpo da Constituição já foram inseridos aqueles artigos, aqueles dispositivos que foram substituídos com a anotação da emenda constitucional que os alterou, mas outros dispositivos permanecem na própria emenda constitucional. Vai ser o caso dos artigos 3º a 36. Quanto ao conteúdo da PEC, temos o seguinte: o objetivo da PEC 06 é alterar regras sobre aposentadorias e pensões, mas para fazer essas alterações foram necessários modificar também outros artigos da própria Constituição Federal. Então, nós temos alterações no artigo 22 para contemplar as situações de inatividade e pensão aos policiais militares e corpos de bombeiros militares. Os artigos 37, 38 e 39, que tratam da organização da administração pública e seus servidores, também foram alterados. Foram alterados também os artigos 93, 103 e 130A, que trata dos magistrados e membros do Ministério Público Federal. Os artigos 149 e 167 tratam de contribuições sociais e orçamento, também tem alteração, assim como no artigo 202, que trata de previdência privada. O artigo 239 também tem alteração. Esse artigo trata dos programas do PIS e do PASEP, que passarão a custear também seguro-desemprego e outras ações de previdência social, além do pagamento do abono salarial. Houve alteração também, como eu disse, no artigo 8º do ADCT,
que trata dos anistiados em razão de perseguição política, que ocorreu em tempos anteriores. O artigo 76 do ADCT, ele trata da desvinculação de receitas da União, foi alterado, e esses são os artigos que foram alterados em razão do objetivo dessa PEC, que é alterar normas sobre aposentadorias e pensões. Ainda no que tange ao conteúdo das regras de aposentadorias e pensões, temos a seguinte organização do texto. Temos as regras permanentes, as regras temporárias, as regras de transição, as regras de reconhecimento de direito adquirido e as normas regulamentadoras. Vou falar de cada uma delas. Regras permanentes. Regras permanentes são as alterações propostas para o artigo 40 e 201, que trata de concessão de aposentadoria aos servidores e aos segurados do RGPS, e também temos regras permanentes nos artigos 23 e 24 da PEC 06/2019, que trata de pensão em razão de morte. Estarão sujeitos a essas regras os servidores federais que ingressarem no serviço público depois de promulgada a PEC 06/2019, e também aquelas pessoas que ainda não se inseriram no mercado de trabalho ou não têm nenhum tempo de contribuição para o RGPS. Estarão sujeitos a essas regras permanentes também os beneficiários de pensão decorrente de falecimento do instituidor depois da aprovação da PEC 06/2019. Essas serão os atingidos pelas regras permanentes. As regras temporárias. Regras temporárias são aquelas que serão aplicadas aos fatos que ocorrerem entre a promulgação da PEC 06/2019 e a edição de uma lei infraconstitucional, seja ela ordinária ou complementar, que regulamente algum dispositivo do artigo 40 ou 201 ou outro do texto constitucional. É fácil identificar o que são regras temporárias, porque o artigo começa sempre assim: até que lei federal discipline, ou até que entre em vigor lei que altere. Aí você já tem um indicativo do que são regras temporárias. Evita-se com isso, com a instituição dessas regras temporárias, que tenha um vazio normativo das normas constitucionais de eficácia limitada constantes na própria PEC 06/2019. São exemplos de normas de regras temporárias o que consta no artigo 8º sobre abono de permanência ao servidor que já preencheu os requisitos de aposentadoria, mas optou por permanecer em atividade. Nós temos também regra temporária no artigo 9º, que fala do equilíbrio financeiro atuarial dos regimes próprios. Também nos artigos 11, 28, 29 e 32, que trata da alteração de base de cálculo e alíquota de contribuição previdenciária, tanto do empregado, servidor, como patronal, para os regimes próprios e o RGPS. Temos também regra temporária no artigo 10, que trata de aposentadoria para servidores públicos em geral e aposentadoria especial para algumas categorias, como os policiais civis do Distrito Federal, policiais legislativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, agentes penitenciários federais e socioeducativos também, e também regras sobre aposentadoria para aquelas pessoas que trabalham em atividades nocivas à saúde e professores. São regras temporárias constantes no artigo 10. Há regras temporárias também previstas no artigo 22,
que refere-se a servidor ou segurado deficiente, trabalhador deficiente. Artigo 19 para os segurados do RGPS, incluindo professores, e outra regra temporária no artigo 33, que trata do regime de previdência complementar. Então, falei das regras temporárias, agora eu vou falar das regras de transição. Regras de transição são aquelas a que estarão sujeitos os servidores públicos federais e segurados do RGPS que já estavam trabalhando, já tinham tempo de contribuição antes da PEC 06/2019 ser promulgada. Essas regras de transição, inclusive, foram objeto de muitas emendas, tanto na Câmara como no Senado Federal. Encontramos essas regras de transição nos artigos 4º e 20º para os servidores públicos federais e outros agentes públicos, como magistrados e membros do Ministério Público e professores. Nós temos regras de transição também no artigo 5º para policiais, agentes federais e penitenciários, agentes federais penitenciários e socioeducativo. Temos regras de transição também no artigo 14 para parlamentares, regra de transição no artigo 21 para aqueles trabalhadores, aqueles servidores que exercem atividades nocivas à saúde, insalubres, e para os segurados do RGPS nós temos 5 regras de transição. Estão constantes nos artigos 15, 16, 17, 18, 20 e 21 da PEC 06/2019. Direito adquirido está contemplado no artigo 3º, direito adquirido às aposentadorias que já vêm sendo pagas e às pensões que já vêm sendo pagas, assim como ao abono de permanência, no caso do abono de permanência, até que uma lei regulamente a matéria. Normas regulamentadoras, nós temos diversos dispositivos da PEC 06 que trata de normas regulamentadoras. O artigo 25 vai falar sobre a contagem de tempo de contribuição, o artigo 26 sobre como serão calculados os proventos e os benefícios de aposentadoria para o servidor público e segurado do RGPS. O artigo 27 vai falar sobre quem serão os beneficiários do salário família, do auxílio reclusão. O artigo 31 trata de parcelamento de dívidas previdenciárias. O artigo 34 é uma norma regulamentadora sobre extinção de algum regime próprio de previdência social, como é que vai ficar, como é que ficarão os segurados. O artigo 35 trata de revogações de normas que são contrários à PEC, e o artigo 36 trata da vigência da PEC 06/2019, esclarecendo que os dispositivos que tratam de alteração de base de cálculo e alíquotas de contribuição entram em vigor somente 90 dias após a promulgação da PEC 06/2019. Bem, eram essas as informações que eu queria repassar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam e, por favor, compartilhem esse vídeo. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é importante que todos estejam informados sobre essa PEC de reforma da Previdência, atualmente em tramitação no Senado Federal, mas que, se for aprovada, vai impactar, como eu disse em vídeos anteriores, a vida de todos nós que trabalhamos e quem ainda nem começou a trabalhar, que vai ingressar no serviço público ou na iniciativa privada, assim como as famílias em decorrência de beneficiárias de pensão em decorrência de morte do instituidor. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.